Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que foi feita lá em Portugal que mostrou algo que eu já digo aqui nos vídeos há um tempão, né? Esse negócio de controlar aluguel, de limitar o valor do aluguel, parece uma boa medida, né? Parece que ajuda os inquilinos, mas no final das contas, toda vez que é tentado resulta em aumento de aluguel. E o mecanismo é muito simples de entender. E não é só congelamento do aluguel, não, tá? Qualquer medida que você tome, por exemplo, para dificultar o despejo de um inquilino que não paga, ou qualquer coisa desse gênero, você está piorando a situação. É aquilo que eu falo para vocês sempre. Se você tem uma coisa que é uma relação voluntária, e no caso você alugar um apartamento, alugar um imóvel, é uma relação voluntária, os dois lados precisam concordar para fazer essa relação. Se o governo cria uma lei sobre essa relação que é voluntária, e essa lei tem um custo, o custo será inevitavelmente pago pela parte mais fraca. O governo, querendo ajudar os inquilinos, porque entende que o proprietário, em tese, tem um imóvel, é alguém que tem uma posição econômica melhor do que o inquilino, que precisa alugar para viver, né? Então, para ajudar o inquilino, o governo cria regras que supostamente ajudam o inquilino, e o que acaba acontecendo? Essas regras prejudicam o inquilino, custam caro para o inquilino. Sempre acontece isso. Aprendam, governo jamais consegue resolver esse tipo de problema. Se você tem uma relação voluntária, qualquer regra que seja criada vai prejudicar a parte mais fraca. Essa notícia foi sugerida por Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Nova SBE, que é uma escola de economia lá em Portugal, fez um estudo e mostrou que a questão do problema dos aluguéis lá em Lisboa, né? Lisboa tem um problema de aluguel, aliás, em boa parte da Europa você tem esse problema, que é o fato de que aluguel é muito caro. As pessoas têm dificuldades de alugar um apartamento lá em muitas cidades da Europa, acontece a mesma coisa. Lisboa não é diferente, é muito caro o aluguel lá em Lisboa. E aí sempre tem o pessoal que vem com aquela ideia, vamos fazer um controle de preços, vamos proibir os locadores de cobrar um valor maior, de aumentar o valor do aluguel, porque afinal é um absurdo, tadinho do inquilino, o inquilino tem que pagar o aluguel ali, então, poxa, vamos deixar, né, proibir o aumento do preço do aluguel, né? E parece uma boa notícia. Só que aí o que esse pessoal da Nova SBE fez essa pesquisa aqui, chegou à conclusão de que aqui, ó, no curto prazo, as pessoas sem possibilidades econômicas passam a ter acesso à habitação e acabam por ficar nessas casas. Mas no médio e longo prazo, a oferta começa a diminuir e os preços sobem. É o que eu falo para vocês, quando você mexe no livre mercado, o que acontece? Você pode até ajudar algumas pessoas, mas é um número pequeno de pessoas e isso acaba. A partir daí, a coisa aumenta o custo. Por quê? Menos inquilinos vão estar dispostos a alugar os seus imóveis, porque né, é uma dor de cabeça danada. Alugar um imóvel, ó, a quantidade de problema que você tem com isso. Se você não vai ganhar dinheiro alugando o seu imóvel, você prefere não alugar. E se muita gente decide não alugar o imóvel, e aliás eles falam aqui, ó, que a percentagem de habitações para arrendamento, para aluguel, né, passou para menos da metade desde 1960, ou seja, lá em Lisboa, um dos problemas pelos quais, né, os imóveis estão caros é justamente porque as pessoas não querem alugar os seus imóveis. Aí você pensa, poxa, mas por que as pessoas não querem alugar os imóveis? Você tem um imóvel que está parado e coisa e tal. E eu posso te dar um exemplo com um caso que eu vivi na minha casa. O meu pai recebeu uma casa de herança do meu avô, e essa casa, no primeiro momento, ele decidiu alugar, porque ele não precisava, ele já tinha a casa dele, né? Ele decidiu alugar a casa para outras pessoas. E o primeiro inquilino que pegou lá, quebrou a casa inteira, parou de pagar, e ele, para tentar tirar o cara, teve que entrar na justiça, foram anos de processo, porque a justiça no Brasil tem essa ideia de que, ai, tadinho do inquilino, temos que ajudar o inquilino, então não, deixa o cara ficar mais um pouquinho na casa e coisa e tal, coisa e tal. Resultado, depois de muita luta, meu pai conseguiu tirar o cara da casa, teve que pagar, reformar a casa toda, ele fechou a casa e deixou fechada e nunca mais mexeu na casa. Depois, muitos anos depois, ele decidiu e vendeu a casa, mas nunca mais alugou a casa. Por que isso? Porque, cara, é exatamente o que acontece. Tu é um proprietário de um imóvel, tu vai ter dor de cabeça para alugar, ou você aluga por um valor que seja razoável para você ter, ou se vai ficar a justiça ficar ajudando o inquilino, ao contrário, está atrapalhando o inquilino, porque
pessoas como meu pai não alugam mais a casa. O que acontece? Ficam com menos casas para alugar, menos apartamentos para arrendar, e você acaba aumentando o preço dos arrendamentos ou o preço dos aluguéis de apartamento, né? Este é o problema econômico no final das contas. E o mais impressionante é que isso não é nenhuma novidade, nenhuma descoberta fantástica. Isso acontece todas as vezes que esse tipo de coisa é tentado. A gente falou sobre os casos de Berlim, sobre os casos da Argentina, de Buenos Aires. Todos esses lugares o pessoal tentou esse negócio. Não, vamos congelar o aluguel. Você só pode reajustar o aluguel um valor X específico com base na inflação, não pode definir o aluguel livremente. O que começa a acontecer? As pessoas simplesmente fecham o imóvel e não vão alugar mais, porque não vale mais a pena, ou tentam vender o imóvel. O fato é que ficam menos imóveis para alugar e no final das contas o que acontece com o preço do imóvel? Sobe, e sobe muito. Então, ou seja, você poderia ter um aumento do preço do aluguel normal, orgânico, que é por justamente a oferta e da demanda, mas no momento que o governo resolve interferir no mercado, supostamente para ajudar o inquilino, acaba prejudicando o inquilino. Pode ajudar um inquilino ou outro, mas via de regra prejudica todos os inquilinos. É o que eles fizeram aqui, ó. Você até pode ajudar os inquilinos atuais, mas o que acontece é que é uma injustiça geracional. Ou seja, a próxima geração, né, toda geração vai ter gente querendo alugar imóvel. Você começa a vida, é muito difícil, você jovem, começando a sua vida, você comprar um imóvel, né? Eu e tantas outras pessoas começamos a vida alugando imóvel, né? E quando chega a próxima geração para alugar o imóvel fica muito mais caro. Por quê? Porque como o governo botou um monte de regra para favorecer o inquilino na geração anterior, os locatários não querem mais alugar, diminuiu o número de imóveis para alugar e você acaba tendo um preço mais caro para locação. Aconteceu isso em Berlim. O Milei, lá na Argentina, em Buenos Aires, tinha esse problema também, né? O governo socialista que tinha lá antes tinha colocado um monte de regra, que não pode tirar o inquilino, que não sei o que lá, que não pode aumentar o valor acima da inflação e coisa e tal. Só que o que aconteceu? O pessoal parava de alugar, porque se vai ter dor de cabeça para ganhar pouco, melhor deixa fechado o negócio lá. O que acontecia? O preço dos aluguéis acabavam subindo, né? O pessoal fala isso que é estranho, né? Como é que pode? Berlim proibiu subir o preço dos aluguéis e o preço dos aluguéis disparou. Uai, por que disparou? Porque isso, é lógico que o preço de um imóvel em si você não podia subir. Mas o que o dono daquele imóvel fazia? Fechava o imóvel e não vendia mais. E agora, os novos imóveis que tinham para alugar, ninguém vai alugar sabendo que não vai poder aumentar o valor durante um tempo, então eu já vou botar um preço lá em cima. Se é para alugar, vou botar um preço lá em cima, porque eu não vou poder aumentar depois. Então, o que acontecia com o preço dos imóveis? Ficava lá nas alturas, né? E ainda tinha uma coisa muito reduzida de imóveis. O mesmo problema, eles descrevem aqui os problemas em São Francisco, na Califórnia. Também teve o exato mesmo problema. O pessoal com essa ideia de, não, vamos ajudar a parte mais fraca, vamos fazer uma lei aqui para ajudar a parte mais fraca. Acaba ferrando a parte mais fraca. É a mesma lógica que eu sempre falo para vocês, que a CLT aqui no Brasil, as leis trabalhistas brasileiras, tão extensas e amplas e coisa e tal, e sempre no intuito de ajudar o trabalhador, acabam prejudicando o trabalhador. Por quê? Porque no final das contas o salário do trabalhador fica desse tamanho. As empresas têm que botar todos os overheads devido à incerteza jurídica, devido a 13º e férias e pipipi, popopó e não sei o que lá, não sei o que lá. E mais a incerteza jurídica que tem em cima disso, porque mesmo que você pague tudo direito para o empregado, a chance do empregado entrar na justiça, você tem que contratar um advogado e coisa e tal, todo esse custo, você tem que considerar esse custo. Então você vai lá e diminui o preço do salário do empregado. Os salários aqui no Brasil ficam todos baixíssimos, é o que acontece por aqui. Por que o brasileiro vai para os Estados Unidos e se empolga? Porque chega lá e fala, caramba, o pessoal paga bem aqui. Por que paga bem? Porque não tem lei trabalhista, tem muito pouca lei trabalhista por lá, né? O patrão dá férias se ele quiser, você combina com ele. Você quer férias? Combina com o seu patrão aí. Ah, mas que absurdo, o patrão aqui não é obrigado a dar férias. Então, procura só um emprego que dê férias. Se o patrão não dá férias, você procura outro emprego. Não tem problema nenhum. E aí que eu falo, quanto menos o governo interfere em relações voluntárias, é melhor para todo mundo. Porque aí a pessoa recebe mais e tem o poder de negociação. Se você quiser férias, você procura um patrão que ofereça as férias. Se você não quer férias, você pode trabalhar para qualquer patrão. Simples assim, resolvido o problema, né? A mesma coisa vale para o CDC. Eu já falei também aqui, o CDC aqui no Brasil tem essa porcaria de que não, que é para proteger o consumidor e não sei o que lá. E sabe o que acaba acontecendo? Encarecendo o produto. É só isso que acontece com o CDC. Porque
porque na verdade a maior parte das lojas já obedecia tudo que o CDC falava em termos de trocar produto defeituoso, esse tipo de coisa, né? Isso aí tem que trocar mesmo, mas isso aí é óbvio, isso aí não precisa de um CDC para isso. A lei anterior ao CDC já dizia que se você comprar um produto com defeito, a loja tem que trocar, evidentemente, né? Agora, o que o CDC faz? Ele bota um monte de garantias adicionais para o consumidor. E aí o que acaba acontecendo? Um monte de gente entrando na justiça com caso frívolo, por qualquer besteirinha. E no final das contas, isso acaba, o custo disso acaba indo para o custo dos produtos. A mesma coisa com os aluguéis aqui, né? E de novo, não é só a questão de aluguel, tá? Não é só a questão do valor do aluguel. Tem um caso aqui na Espanha também, que é o fenômeno dos ocupas, né? Que é o MST lá da Espanha, o MTST da Espanha lá, o movimento de ocupação do pessoal que entra no imóvel, aluga o imóvel e depois não sai. Não paga, não sai, coisa e tal. E aqui, o caso que o cara conta aqui, ó, é justamente o Juan Pedro, que morava em Tenerife, na Espanha, mora em Tenerife, na Espanha. Ele vive há 5 anos uma situação ocupa. Ele mora num apartamento e do lado, o apartamento ao lado, pertencia ao pai dele, que já é falecido, e só que uma pessoa invadiu e usava o apartamento do pai dele, e aí ele não conseguia na justiça desocupar, porque tal como a justiça brasileira, o pessoal fala, ai, tadinho do inquilino, cara, é pobre, não pode tirar ele. Aí qual o resultado, né? O cara levou anos para tirar o inquilino maldito lá, o ocupas do apartamento dele, teve que pagar uma conta de água absurda de 300 euros, teve que consertar um monte de coisa no apartamento, estava tudo quebrado. Quando ele tirou o cara do apartamento, o que ele fez? A mesma coisa que meu pai fez. Fechou a casa e pronto, deixa fechado lá. Não, deixa quieto lá. Um dia eu vendo, eu faço alguma coisa com isso, deixa quieto. Não vou alugar de jeito nenhum. Não vou botar mais ninguém lá. No final das contas, aqui, ó, apesar do invasor já não residir na habitação, Juan confessa que tem receio de arrendar a casa, de alugar a casa e reviver uma situação semelhante, ou seja, deixa fechado. E aí o que acontece com o preço do aluguel? Um monte de gente pensa a mesma coisa, o preço do aluguel sobe. É o que eu falo para vocês, justiça tem que ser justiça. Quem está certo? Quem está errado? Ah, o inquilino está errado? O inquilino não pagou o aluguel e está morando indevidamente? A justiça tem que tirar o cara. Não porque, ah, mas tadinho, ai, tadinho, ele é inquilino, ele é pobrezinho. Você está ferrando um monte de inquilinos no momento que você começa a pensar desse jeito. Tem que tirar. Quem está errado tem que ser punido. E ponto final. Não interessa quem é pobre, quem é rico, quem é bom, quem é ruim, quem é feio, quem é bonito. Não interessa. O cara está errado, a justiça tem que punir. A mesma coisa para consumidor, para trabalhista, para aluguel, tudo isso. Essa ideia de você fazer justiça com leis é uma ideia falha, é uma ideia que prejudica a sociedade como um todo. Só ajuda, sabe quem? Políticos. Os políticos adoram isso, porque eles inventam essas leis malucas, né? E para o pessoal meio lerdo da cabeça, acha que a lei está ajudando o trabalhador. Ah, trabalhador, olha só, o inquilino vai ser ajudado, tadinho do inquilino, aprova a lei aí. E o político ganha esse bônus, no final das contas ferrou para todos os inquilinos, mas ele não está nem aí, porque o político também não aluga aluguel, não aluga apartamento, não vai fazer, não vai participar disso daí, né? É o que eu falo para vocês, essa é a grande tragédia que vive o Brasil e tantos outros lugares. Que bom que o pessoal de Portugal está percebendo o problema que é isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.